Seja muito bem-vindo para esse momento especial. Me sinto honrada em fazer parte desse momento onde falaremos sobre o transtorno do espectro autista. Uma live que não é muito extensa, mas eu convido você para passar esse período juntos com a gente, porque é um assunto de extrema importância, onde nós vamos aprender a como respeitar, a como conviver com um autista. Eu tenho certeza que são informações assim que vão enriquecer muito no nosso dia a dia. A gente vai aprender mesmo. Já quero avisar que essa live é uma idealização da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira, em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e Prefeitura Municipal de Limeira. E temos aqui várias pessoas falando com a gente a respeito desse assunto, inclusive Maurício de Souza. Maurício de Souza, para quem não se recorda, é o que fez aí a Turma da Mônica, né? O pai da Mônica, e dentre assim dos seus personagens tem o Andrezinho, que ele tem autismo. Então eu tenho certeza que essa live será muito enriquecedora para todos nós. Eu gostaria já de chamar o presidente da ACIL, José Mário Bosa Gazeta, para falar um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa. E eu tenho certeza que vocês vão ficar assim muito impressionados com as informações, não é? E com tudo que a gente vai aprender a partir de agora. A ACIL está participando dessa nova ação em conjunto com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde e Comunicação. É muito importante para nós, né, estarmos sempre juntos, né, fazendo o que é de bom e de melhor para a nossa cidade. E somos muito bem representados, né, pelo Conselho da Mulher Empreendedora, e elas atuam também, né, muito nesse segmento, fora o segmento de empreendedorismo. E a gente tem participado de todas as ações, né, que são importantes, né, para a nossa cidade. Nós estamos fazendo essa ação para que nós possamos, né, fazer a sociedade inclusiva, né, e acolhedora, né, das pessoas que têm transtorno do espectro autismo, né? E o Maurício de Souza tem um trabalho muito bom, muito importante, né, nesse segmento, né, fazendo até um personagem, né, que também é autista e que tem todas essas atividades de inclusão e trabalho, né, como nós também aqui em Limeira temos, né, através, né, do SEMA, que é um órgão muito importante da Prefeitura, no qual eu já tive o prazer de estar lá, ter trabalhado com eles, e sei da importância desse trabalho que é realizado aqui. E agora nós temos aqui um grande nome, que é o Maurício de Souza, apoiando uma causa muito justa, e ficamos bastante sensíveis e agradecidos, né, por ele estar fazendo isso por uma classe tão importante que precisa, né, desse acolhimento da nossa sociedade. Estaremos aí juntos, né, nessa empreitada, juntamente com o Conselho da Mulher Empreendedora, a CIL sempre à disposição, sempre trabalhando, sempre para fazer uma cidade melhor, uma Limeira melhor, juntamente com o nosso prefeito, Mário Botion, e toda a sua equipe. E desejo a vocês uma ótima live, que todos prestem bastante atenção e consigam se sensibilizar com essa live que é tão importante, né, para todos. É isso aí, José Mário. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né, da ACIL em hoje trazer essa live com esse assunto tão importante. Eu me sinto honrada de fazer parte desse momento tão especial, com importantes entrevistas. Eu estou aprendendo muito a respeito do assunto. Eu tenho certeza que você também hoje vai aprender um pouco mais, né, a como lidar com quem tem autismo, como respeitar a pessoa que tem autismo, que eu acho que isso é o mais importante. A live ela não é longa, ela é curta, mas tem entrevistas enriquecedoras. E daqui a pouco o Maurício de Souza com a gente aqui, falando um pouquinho mais do seu personagem Andrezinho, que está nas historinhas da Turma da Mônica. Mas antes eu gostaria de chamar a Rose Luque, que é superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora, para falar um pouquinho mais a respeito dessa iniciativa tão importante no mês da conscientização do autismo. Nós do Conselho da Mulher Empreendedora, nós temos, assim, a gente procura ter um olhar
que também atinge o empreendedorismo feminino. E nós vimos a necessidade do acolhimento da criança com o transtorno de espectro autista, né? Então, a gente criou esse mês, que ficará todo iluminado de azul. Teremos várias ações de conscientização, ações onde nós mostraremos como será o atendimento dessa criança, como será o acolhimento dessa criança do transtorno de espectro autista, né? Então, nosso principal objetivo é conscientizar a população. Maurício de Souza, cartunista, criador do personagem Andrezinho, da Turma da Mônica, nos inspirou. E quando a gente fez o convite, ele aceitou de primeira. Ele é uma pessoa maravilhosa, o qual tem o respeito do nosso Brasil inteiro. Ele realmente é uma pessoa muito humana, um orgulho do nosso Brasil inteiro, Maurício de Souza. E ele, abrindo a nossa casa, abrindo o nosso projeto, né, desse mês inteiro, esse mês que será um mês de muitas atividades, onde todos saberão o que é o transtorno de espectro autista. E ele veio, abraçou essa causa, está hoje nessa live, fazendo toda essa abertura. Para mim é um momento de muita honra, de muita gratidão, tanto a ele como Francisco Paiva. Muito obrigada. E eu quero também agradecer a nossa Prefeitura Municipal de Limeira, por meio da Secretaria da Saúde, pela Secretaria da Comunicação, que eles contribuem sempre com ações como essa, tá? E agradeço a todos. Eu quero agradecer também, eu quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que eu tenho certeza que será muito promissor. E também agradecer a todos os diretores da CIL, principalmente o nosso presidente, José Mário Bosa Gazeta, que abraçou grandemente essa ação e não viabilizou esforços para que isso aconteça. Vamos compartilhar essa live, assistir até o final, terá muitas dicas, histórias incríveis, né? Que somente o Maurício vai lá contar lá do fundo, dos bastidores, do seu coração, como foi criado esse personagem, o porquê que ele resolveu falar sobre esse assunto, quais são, né, as dificuldades e tudo mais, né? Tem um monte de coisa aí, então fique até o final. Assista essa live, compartilhe com o máximo de pessoas, porque você compartilhando, você assistindo, você também estará contribuindo para que essa campanha realmente siga fortalecida. Muito obrigada, Rose. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, a qual eu já aproveito, né, para falar que a Rose é superintendente do Conselho da Mulher Empreendedora, um grupo ativo de mulheres que trabalham aqui na cidade de Limeira e hoje à frente dessa iniciativa tão importante, né, a respeito do transtorno do espectro autista. Mas como identificar uma pessoa com transtorno de espectro autista? Como lidar com essa situação? Aliás, você que tem um comércio, que tem uma indústria, como receber um autista dentro do seu estabelecimento com todo o respeito que ele merece? Então, para a gente entender um pouco mais sobre autismo, nós convidamos o Dr. Jorge Tamacia de Lima, ele que é psiquiatra infantil, para falar um pouquinho mais a respeito do autismo. Ele que gentilmente cedeu um pouco do seu tempo para poder nos explicar e, é claro, né, nós vamos ouvir atentamente todas as informações que vai muito nos enriquecer a partir de agora. Olá, colegas, agradeço a participação da transmissão da Associação Comercial. Meu nome é Jorge Lima, sou médico, atuando na psiquiatria infantil aqui na cidade de Limeira e fui convidado a falar um pouquinho aí sobre o TEA, né, o autismo, que tem agora no dia 2 de abril o seu Dia Mundial da Conscientização. O autismo, ou TEA, né, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, tem sua condição com início no período do desenvolvimento. Usualmente, seus primeiros sintomas já são sendo evidenciados nos primeiros 3 anos de vida. Uma das grandes e recentes mudanças em relação ao diagnóstico foi o acréscimo do termo espectro, uma vez que dentro do autismo observamos diversos níveis aí de comprometimento da comunicação social e comportamentos restritivos e repetitivos, podendo também estar ou não associados a outras comorbidades, como deficiência intelectual e comprometimentos na linguagem. Por ser um transtorno observado de forma tão precoce, seu diagnóstico se torna difícil, sendo necessária uma avaliação multidisciplinar e longitudinal.
Queria aproveitar a oportunidade para estar direcionando aos pais e mães aí sobre os sinais e sintomas que variam muito de um paciente para outro, sendo os mais comuns a baixa interação social, seja pelo pouco repertório no vocabulário ou pouco interesse em dialogar. Então, um paciente que dificilmente vai conseguir manter essa conversa, tanto com colegas dentro da sala de aula ou familiares em eventos sociais. Paciente que dificilmente vai manter o contato visual. Muitos exemplos que os pais trazem para a gente, geralmente, é o contato visual na hora da amamentação. Então, o paciente, além dessas questões sociais, vão trazer questões sensoriais. Então, o paciente que com o barulho se incomoda demais, principalmente nas escolas e em ambientes muito cheios. Paciente que constantemente anda na ponta dos pés, pode realizar o que a gente chama de flapping, quando o paciente fica movimentando as mãos assim de forma repetitiva. Pode o paciente também apresentar esse balanço com o corpo frequentemente, a gente observa isso também. A gente sempre tem que estimular o paciente a estar participando de uma rede social, né? Já que a grande questão com o autismo, um dos grandes critérios é essa dificuldade na comunicação social. A gente precisa sim das salas de reforço para o autismo, mas em momentos especiais e dependendo da gravidade do paciente. Mas o principal é essa estimulação dentro da sala de aula e com professores e capacitados aí para estarem lidando com o paciente autista. Queria finalizar agradecendo aí a participação, parabenizando aí a iniciativa. Um abraço, Maurício de Souza, a família inteira é muito fã ali, meu priminho adora vocês também. Valeu! Muito obrigada ao Dr. Jorge Tamacia de Lima, ele que é psiquiatra infantil, enriquecendo demais com suas informações, né, específicas a respeito do espectro autista. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aprendeu junto com a gente um pouco mais sobre esse assunto, inclusive se identificou em algum momento, lembrou de algum caso, de algum amigo, de algum parente, não é? Que às vezes tem alguma característica voltada, alguma semelhança. Indique a nossa live, ela ficará aqui no canal da ACIL, né, para sempre aí para vocês acompanharem e terem todas essas informações. E o mais importante, sempre procura a ajuda de um especialista. Uma opinião é muito importante, vale muito mais, eu tenho certeza disso. Mas agora, como a gente já está aguardando também, não é? Nós vamos ouvir um pouquinho Maurício de Souza. Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Quem é que nunca leu um gibi da Turma da Mônica, né? Cebolinha, Cascão, Magali, essa turminha tão amada, tão gostoso de ler, né? E o Maurício de Souza sempre foi muito preocupado com essa questão da inclusão. E nas suas histórias agora tem também o Andrezinho. É um personagem que tem o autismo. Mas, além da participação do Maurício de Souza, a gente tem a participação de um segundo convidado especial, que é o Francisco Paiva Júnior. Ele que é o editor da revista Autismo, entende muito a respeito desse assunto, né? Sai aí diversas vezes levantando a bandeira promovendo o respeito, né, para as pessoas que têm um espectro autista. Então agora a gente vai ouvir um pouquinho mais o bate-papo dos dois, de quem também entende muito desse assunto. Vamos lá? Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. O meu nome é Francisco Paiva Júnior, eu sou o editor-chefe da revista Autismo e sou pai do Giovanni, que tem 14 anos e tem autismo, e da Samantha, uma menina de 12 anos. Agora, em abril, no mês da conscientização do autismo, eu agradeço demais o convite da Associação Comercial e Industrial de Limeira, por meio do Conselho da Mulher Empreendedora, e a Prefeitura de Limeira, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Comunicação Social, por organizar essa conversa tão importante. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele simplesmente é o criador de personagens que marcaram a nossa infância e a infância dos nossos filhos. Entre eles, tem um personagem que eu gosto muito, o André. Em todas as edições da revista Autismo, é uma honra para nós publicarmos uma história em quadrinhos exclusiva do André, que nos ajuda a falar mais a respeito de autismo com todas as idades. Bom, vocês já sabem quem é o nosso convidado, né? Maurício de Souza. Bem-vindo, Maurício. Prazer, Paiva. Oba, faz tempo que a gente não conversava, né? É verdade. Vamos conversar sobre aqueles assuntos de sempre. Exatamente. Cada vez se especializar mais, cuidar melhor ainda.
Então, está com a palavra, Paiva. Exatamente, Maurício. Um prazer ter você aqui. Bom, já vou começar direto nas perguntas aí para não perder tempo, né? A Turma da Mônica tem vários personagens especiais, fantásticos, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente de um. Eu gostaria que você apresentasse e falasse um pouco sobre o personagem André, que, aliás, olha quem está aqui. Olha quem eu tenho aqui atrás de mim, ó. Olha só. Olha só que bonitinho. Comprei no Parque da Mônica, Maurício. Olha só. Meus filhos não me deram sossego enquanto eu não comprasse essa almofadinha do André aqui. Mas vamos lá, apresenta o André pra gente. Quem é o André? André é um dos nossos mais novos personagens, já participando da vidinha lá com a Turma da Mônica, nas historinhas, nos quadrinhos e tudo mais. E, logicamente, nós aproveitando, para que ele passe mensagens. Bem, o garotinho é um garotinho que está sempre dentro do espectro do autismo. Na primeira revista que ele apareceu, do Instituto Maurício de Souza, foi uma história chamada Um Amiguinho Diferente. A partir dali, ele começou a ganhar espaço e está participando, pondo mensagens na história, na fala, no que ele diz e tudo mais. É um personagem. Vou até pegar, ó. O personagem que veio e aconteceu. Vou até pegar esse gibizinho aí, Um Amiguinho Diferente, do Instituto Maurício de Souza, que é uma excelente referência com os sinais de autismo. Muita gente eu sei que chegou ao diagnóstico através desse material, então agradeço muito aí a sua colaboração para isso. Mas como surgiu a ideia de criar um personagem autista, Maurício? Olha, eu já tinha contato, no estúdio mesmo, com crianças autistas que me visitavam, cada uma com uma característica, né? Um que mais me impressionou foi o vestido de Chico Bento. Chegou lá com o chapéuzinho de palha, tudo mais, a roupinha igualzinha, e conversando, falando igual a Chico Bento. Garoto de 7, 8 anos, muito simpático, mas ele tinha uma dificuldade que os pais me falaram, que ele, quando ele incorporava o Chico Bento, o mulher Chico Bento, ele falava, se comunicava. Antes, ele não se comunicava nem com os pais. Então, há essa situação também, que eu fui assimilando, fui vendo também, aprendendo, para poder resolver bem nas historinhas que eu faço. Então, foi uma atração nova nas histórias, com um objetivo maravilhoso, que é, de alguma maneira, passar pelas historinhas mensagens para os pais, para as famílias, com as condições, com o tipo de comportamento que os autistas têm na família, na casa, e às vezes, quando são crianças muito novinhas, o pessoal não percebe. Então, o André, o que nós fazemos, e outras histórias que nós fazemos também com outros personagens, nós procuramos levar esse tipo de mensagem para a família, para que eles entendam, não haja nunca preconceito, não haja um afastamento, porque as crianças autistas realmente são um desafio, principalmente quando elas vão para o lado da inteligência, da esperteza, da grande memória que eles podem ter. Há uns tempos atrás também passou um garotinho autista pequenininho, conversando comigo sobre a Maurício de Souza Produções. Ele sabia tudo, ele se lembrava de coisas que eu nem lembrava. Eu precisava ver no nosso histórico lá, se estava batendo. Aquele menino, eu avisei a família que quando ele crescesse, se não tivesse essa capacidade, viesse lá para me ajudar a explicar para os visitantes como é que é a história da Maurício Souza Produções. Então nós devemos ter realmente esses cuidados, esse carinho e ao mesmo tempo o entendimento com os autistas.
Eu lembro disso, Maurício, que eu tive o prazer de estar junto quando você conheceu esse menino, né? Que foi quando a gente fez aquele encontro com os autistas, né? Na Maurício Souza Produções, um dia inteiro recebendo autistas lá. Isso foi em junho de 2019, antes da pandemia, quando a gente ainda podia ser normal, né? E foi um barato, porque o menino falava datas precisas, né, Maurício? Coisas assim, olha, foi no mês tal, do ano tal, criação de personagem, quando foi lançado Turma da Mônica Jovem, enfim, tudo ele sabia, né? Era uma enciclopédia verdadeira, né? Um dia eu vou contratá-lo. Eu acho que merece, viu? Merece muito. Maurício, ó, ao mesmo tempo que é essencial a gente tratar desse tema, né, dentro dos quadrinhos, fazendo com que a informação chegue para toda a família, como essa sua linguagem universal consegue, né, chegar a mensagem aí para todas as idades, é preciso ter um cuidado para que a gente não crie estereótipos, né? Como foi e como é o processo de criação das histórias que envolvem o André? Olha, primeiramente nós temos que ter contato com autistas. Como eu estava falando, já tínhamos alguma coisa. Mas não é só com os autistas. Nós temos que falar com pais, professores, família, roteirista autista, ideal. Ele está vivendo aquilo, entendendo, e pode passar também informações muito importantes para a gente colocar nas historinhas, né? Afinal, isso ajudou muito, porque o autismo é um espectro que o André tem, que não vai ser igual a todas as crianças com autismo. Então, é uma coisa muito variada que nós temos que estudar bastante e acompanhar tudo isso daí, com carinho. Ótimo, ótimo. O André é só um ponto dentro do espectro, né? Assim, ele não vai ser igual a todos os autistas, ele é só mais um, né? E ele tem as características únicas dele. E, felizmente, o Instituto Maurício de Souza faz um trabalho fantástico aí de disseminar informação. Queria que você contasse um pouquinho mais do Instituto. O que o Instituto faz? O Instituto só faz gibi? Que o Instituto realmente traz aí para a sociedade? O Instituto foi criado, já eu e a nossa equipe lá no Instituto, pensando em educação, pensando em cultura, pensando em comportamento, e com isso a gente tem que estudar os autistas, os professores, o pessoal que tem autista na família. Temos que estar bem plantados na realidade. E, logicamente, a gente fica cada vez mais imbuído, querendo ir mais adiante, estudar mais de alguma maneira, para que a gente possa entender, sugerir e orientar famílias e autistas. Então, estamos nessa de coração, de mente e de vontade. E desde 1997, né? É um trabalho aí já de longa data, né? Tem coisa até para fora do país, não tem? Tem sim. No Japão nós temos bastante trabalho nas escolas. Cartilhas de comportamento, por exemplo, né? Principalmente para filhos de estrangeiros que chegam, de imigrantes que levam as crianças sem conhecerem ainda a metodologia de ensino, o comportamento, etc, etc. Alguns outros países também já estão na lista de fazermos essas cartilhas. Está faltando cartilha desse tipo no Brasil ainda. Tenho dificuldades ainda para chegar em alguns pontos, mas eu faço então faço com que as nossas revistinhas sejam as cartilhas, principalmente de alfabetização. Milhões de brasileiros se alfabetizaram com a Turma da Mônica, com as historinhas, acompanhando a Turma da Mônica toda. Isso é uma coisa, a minha medalha no peito é essa daí, é a alfabetização que nós conseguimos. Eu mesmo lembro de ter visto em livro didático, assim, com historinha da Turma da Mônica, né? Eu imagino que você recebe uma demanda grande disso, né? De gente querendo colocar em livro didático, né? Já recebi até pedido para colocar o André, né? Como o André sai na revista Autismo, eles pedem para o Instituto e pedem para mim junto. Então, assim, para mim foi uma honra também ver que isso está sendo usado para educação, né, Maurício? Educação. Nada como algumas toneladas de educação que a gente precisa dividir, espalhar, espargir por aí pelo nosso país.
Exatamente. Maurício, ó, se a gente analisar desde a criação do personagem, do André, né, teve um impulso muito positivo para milhares de autistas. Fala pra gente como é que foi para você vivenciar essa experiência. Eu tenho visto coisas maravilhosas. E o impacto do André na criançada é maravilhoso. As crianças se identificam, se veem nas histórias, alguns fãs autistas que não falavam, que passaram a falar com a família, com o pessoal chegado. E a partir desse contato com os personagens, eles começam a transformar o comportamento para melhor. Se socializam também. Isso vão crescendo e vai havendo uma melhor situação de comportamento também, de entendimento. Mesmo o Chico Bento, que eu conheci pequenininho, que você viu, eu já vi o Chico, eu esqueci o nome dele agora, o nome verdadeiro. Ele chegou há uns tempos atrás lá no estúdio com um calhamaço de desenhos muito bem feitos, com cores maravilhosas, falando, trocando ideias, sim, forte, simpático e tudo mais. Eu fiquei maravilhado com essas transformações que, às vezes, com gestos simples de chegarmos perto, entendermos como é que está a pessoa, o autista, gestos de carinho, logicamente, são muito sensíveis. Então, nós conseguimos pegar o Chico Bento pequenininho lá, transformar num moço bonitão, desenhando bem, pintando maravilhosamente. Eu fiquei muito feliz com isso. E, normalmente, tem muito autista aí que desenha bem, né, Maurício? Eu já vi você relatando de receber desenhos muito legais, né, de autistas. Como o autista tem certas possibilidades e coisas que eles fazem de uma maneira maravilhosa, até para nossa admiração, eles também, a maioria deles, tem jeito para desenho, gostam de desenhar, acompanham os personagens, perguntam pelos personagens. Então, lá no Rio de Janeiro, tem uma menina, agora é mocinha, que foi a Mônica desde cedo e ainda é a Mônica. E se veste de vermelho. E conversa bem com todo mundo. Então, são surpresas que a gente tem e que fazem com que a gente fique mais feliz ainda, desbravando os mistérios ainda que, em algum ponto, o autismo nos desafia. Muito legal. Maurício, eu tenho até algumas revistas aqui, uma revistinha que o André saiu na capa, né, que foi, tá autografada por você ainda. Aliás, está cheio de... Essa foi a primeira capa do André aqui, muito legal. E exatamente isso que você falou, das pessoas se verem nas histórias, né, se sentirem representadas, é o que eu recebo de feedback aqui quando a gente publica a história do André na revista Autismo. Tem um monte de família e um monte de autista que fala, o meu é assim mesmo, isso acontece comigo. Então, eu acho que essa representatividade é muito importante, né? A pessoa se sentir parte da história porque tem um personagem lá que tem a característica que ela tem. Então, como você criou um monte de personagens, sempre alguém vai se identificar com um ou outro, e personagens com deficiência ou não, essa diversidade enorme que você criou traz isso, né? Imagino que você receba muito relato ali de, eu sou igual esse, eu sou igual aquele, eu tenho essa ou aquela característica, né? O pessoal brinca muito com alguém que tem um apelido, às vezes, de Cascão. Eu peço desculpa para o pessoal. É que eu me baseei também num garoto que eu conheci, que tinha esse apelido, e não é que ele não gostava de tomar banho, não tinha água, ele morava num local muito pobre e não tinha água encanada. Então ele jogava bola no barro, ia para casa e tirar água do poço para dar banho era meio custoso. Então os meninos puseram o apelido dele, não fui eu. E
todo mundo acha que um dia também teve um dia de Cascão. Aí, não sei, pode ser. É muito legal. E aí o Cascão acabou lavando a mão, enfim, por causa da pandemia, né? Em público, assim, né? Tem momentos em que ele pula para o outro lado lá, e já, inclusive, ele entrou em águas quase na cabeça dele, carregando víveres, comida, tudo mais, para o pessoal ilhado em Santa Catarina, numa enchente. Olha só. Então, o Cascão já tem esses atos heróicos para ele, mas eu acho que ele não é que ele não gosta de água, ele evita. Maurício, a gente está chegando no final do nosso papo, infelizmente, porque sempre é uma delícia falar com você, a gente sempre acaba descobrindo algo novo, conhecendo algo novo, né? Então, eu queria agradecer sua presença aqui. Esse ano a gente está com a campanha do Dia Mundial do Autismo, que é Lugar de Autista em Todo Lugar, né? E em parceria com o Instituto Maurício de Souza. Ficou lindo o cartaz também que foi feito. Então, eu quero agradecer publicamente a sua generosidade, o quanto você e toda a sua equipe, toda a sua família abraça essa causa do autismo, e você realmente faz a diferença nessa comunidade toda aí que ganha muito com você participando, viu? E a frase é aquela, né, que você falou agora há pouco, né? O lugar do autista é qualquer lugar. Exatamente. Inclusão, né, Maurício? A gente poder saber que o autista tem lugar em qualquer lugar, né? E às vezes dá umas lições. Sem dúvida dá umas lições. Eu vou aproveitar no final aqui e mostrar o que a gente fez o ano passado ali, esse guia de atividades. Foi uma belezinha isso daí, o resultado foi maravilhoso. Lindo. Até hoje eu recebo muita gente agradecendo que faz essas atividades, que fez e continua fazendo em casa, que a gente fez atividades com materiais assim, super simples, né? Que todo mundo tem em casa, com coisas bem comuns, e ajudando as pessoas autistas aí, principalmente durante esse isolamento, né? Que tem que ficar mais em casa. Então, assim, é disso que eu estou falando, né? De fazer material que vai realmente transformar a vida das pessoas. Então, por isso eu quero muito agradecer aí novamente você, a sua presença, e a gente dar uma mensagem final aí para a gente se despedir de todo mundo que está assistindo a gente hoje. Bem, eu estou começando com você, eu estou num lado do mundo que eu gosto muito de estar, que é falar de crianças que precisam, necessitam da nosso cuidado, nossa atenção, e que a gente adora tanto, gosta tanto, principalmente quando eles, com o nosso trabalho, seu e o meu, a gente consegue levar para eles uma sensação de igualdade. De alguma maneira, eles estarem se achando numa revista, numa historinha, num personagem e tudo mais. Isso realmente eu acho que dá uma manta quente de carinho nos autistas que não tem nada que pague. É a coisa mais bacana, mais bonita, mais gostosa para eles e para nós também. Perfeito. Maurício, super obrigado. Obrigado a você que ficou assistindo a gente até aqui. Obrigado pela sua audiência, por todos os organizadores aí. Gente, foi um grande prazer bater esse papo. Até a próxima. Até a próxima. Bye. Tchau, Paiva. Que legal, né? Acompanhar uma história, saber da criação desse personagem. E a gente, assim, assistiu atentamente, emocionados com tudo isso. Como é bom ouvir quem sabe, né, do assunto. Isso é muito bom.
A nossa live está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a oportunidade de estar aqui à frente fazendo, né, essas entrevistas, esses assuntos tão especiais mostrando para vocês. E mais uma vez agradecer a iniciativa da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Limeira, em parceria aí com a Prefeitura de Limeira, através do Conselho da Mulher Empreendedora. Eles que fazem tantas ações voltadas assim ao comércio, à indústria, mas sempre tem aí os olhos também, né, a essa parte da inclusão. E nesse mês de abril, com tantas ações agora voltadas para o autismo, a live é apenas uma dessas ações, né? Então a gente tem que aplaudir e sempre estar vibrando para que novos acontecimentos como esses venham por aí, tá bom? Até a próxima!